I'll speak in English in honor Já of estamos ao vivo e eu vou falar em inglês, em homenagem ao professor Sarrachi, o nosso convidado. Boa noite a todos. Nós estamos em 3 zonas diferentes de horário. Eu estou em Cleveland, Ohio, Luiz Augusto está no Rio, no Brasil, e o professor Sarrachi está bem à frente de nós, em Tóquio. Então, deixa eu começar agradecendo as instituições que fizeram a organização possível, né, a organização desse evento hoje à noite. Agradeço o Conselho Empresarial Brasil-China e a ZEBRE também, o embaixador Luiz Augusto, que serviu em Beijing, em Tóquio, na verdade, como embaixador brasileiro. Ele está aqui representando a ZEBRE e também o Conselho Empresarial Brasil-China. E um agradecimento especial para o Dr. Sarrachi, que foi muito generoso para dedicar esse tempo para estar aqui conosco. E é muito cedo de manhã em Tóquio. Eu acho que, professor Sarrachi, ele teve que acordar muito mais cedo do que normal hoje e tomar café ali corrido para estar aqui conosco hoje. E nesse fundo muito impressionante, que seria a biblioteca principal da Universidade de Tóquio. Mas tem uma ressalva, não é a verdadeira. Isso é só um fundo digital, mas, nossa, parece muito bonito e muito impressionante também. Muito adequado para o tipo de conversa que nós vamos ter hoje. Deixa eu rapidamente apresentar o professor Sarrachi, que, apesar de ser um profissional muito jovem, ele é professor associado na Universidade de Tóquio e ele também é membro da pesquisa, do Instituto de Pesquisa Future Vision. E ele já liderou universidades, por exemplo, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e o Instituto Tecnológico Mexicano, no México. Ele é um especialista em relações internacionais e política na Ásia, e vale a pena mencionar que o seu livro mais recente tem um título muito inspirador e ele se encaixa muito bem com a conversa que vamos ter hoje. O título é o seguinte: A Busca para a Coexistência, os Estados Unidos e as Duas Chinas durante a Guerra Fria. Eu acho que é difícil imaginar um momento mais propício para ter esse tipo de seminário nesse assunto que estamos focando hoje. Desde que eu acho que o final da Guerra do Vietnã e nos anos 70, ou até no meio dos anos 50, durante a Guerra da Coreia, não houve nenhum momento em que a Ásia Oriental teve uma tensão tão grande geopolítica comparado com o que ela está passando hoje. E essa tensão geopolítica na região, como todo mundo sabe, é um reflexo dessa tensão crescente entre os Estados Unidos e a China. Pode ser demais dizer que a China e os Estados Unidos já estão engajados em uma guerra fria. Mas tem uma coisa que temos certeza: a Ásia Oriental é o lugar mais quente dentro desse contexto de aumento da tensão entre os Estados Unidos e a China. E como é que isso vai desenvolver no futuro vai determinar a formatação do sistema internacional daqui para frente. Acho que não tem mais ninguém com o conhecimento necessário para lidar com essa questão complicada. Não tem ninguém melhor do que o professor Sarrachi. E eu vou pedir só mais um minuto para o professor Sarrachi para mostrar e agradecer as empresas
que patrocina um programa anual de seminários do Instituto da Fundação Fernando Henrique Cardoso, antes de passar para ele poder começar. Eu gostaria de agradecer cada uma das empresas cujas marcas podem ser vistas nessa tela à nossa frente. Muito obrigado. Professor Sarrachi, sem mais, você tem a palavra e nós concordamos que você vai ter 15 a 20 minutos para os seus comentários iniciais e depois o professor Luiz Augusto vai fazer os seus comentários e eu vou tentar moderar a conversa e também colocar as perguntas do público. E a propósito, para aqueles que estão nessa reunião e quiserem fazer perguntas, por favor, escrevam em inglês de preferência, através do chat. As perguntas vão ser selecionadas. Às vezes, nós não temos tempo suficiente para fazer todas as perguntas que vocês mandam, mas vamos fazer um grande esforço ali para conseguir responder o máximo de perguntas possível. Então, a palavra é sua, professor Sarrachi. Muito obrigado em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado pela gentil introdução. Eu sou Uriel Sarrachi, é um grande prazer estar com vocês e boa noite para todos. Na verdade, eu estava em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro durante 3 semanas e eu fui o professor visitante na Universidade de Brasília. Então, é um grande prazer voltar no Brasil, seria, né, um grande prazer. É um grande prazer. Mas hoje eu quero falar sobre a minha interpretação dessa questão Estados Unidos e a China e como o Japão se encaixa nisso e pode ter uma grande implicação para o Brasil e para a América Latina. Eu não tenho muitos slides, só para colocar as minhas ideias, mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu só compartilhar com vocês o que eu vejo a partir desses eventos recentes. Algumas semanas atrás, tivemos esse evento. Eu não sei, eles utilizaram o Webex, alguma coisa ali, mas tivemos uma reunião entre Xi Jinping e o Joe Biden. E vocês se lembram disso muito bem, eu acredito. E foi transmitido e eles não criaram nenhuma comunicação conjunta. Cada um meio que publicou um artigo ali da Casa Branca e do governo chinês e podemos dizer que eles tiveram algum tipo de conversa, não é? Mas, como vocês sabem, só ontem os Estados Unidos, a Casa Branca, anunciou que não vão mandar qualquer oficial do governo para as Olimpíadas. Então, o que aconteceu durante esse tempo? Todo mundo ficou surpreso depois desse evento, não é? E só algumas semanas atrás, eles tiveram uma conversa bastante calorosa e agora eles começaram a ter, como é que eu posso dizer isso? Um momento mais frio, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a realidade dessa relação Estados Unidos e China. Mesmo tendo uma conversa, essa conversa não significa que existe ali uma amizade entre os países. Eles têm uma conversa apenas para dizer que tem uma conversa, sem qualquer tipo de resultado material. E, de maneira repetida, eles têm muitos problemas em relação a direitos humanos, em relação a poder, em relação à tecnologia high-tech. Então, eu realmente acho que os Estados Unidos e a China, eles estão meio que concorrendo, esse confronto vai continuar. E isso aqui é muito novo,
Olhando para 40, 50 anos atrás, as relações entre Estados Unidos e China eram muito boas. Em Washington, o governo americano diziam que a política dos Estados Unidos é o engajamento com a China. E esse engajamento dos Estados Unidos foi aceitar a governança chinesa como um regime comunista. Em segundo lugar, eles tentaram dar suporte para a modernização chinesa. Na verdade, eu ainda sou jovem, eu tenho 43 anos de idade, mas a minha geração, os meus amigos e os meus amigos que vivem na China, o meu amigo chinês, que tem isso 45 anos atrás, não era como é agora, até em Xangai, é uma linda cidade na China. A vida era muito difícil. Todo mundo usa as mesmas roupas, a comida não era muito boa. E agora vocês podem ver, se você for para Xangai, qualquer cidade, aquelas cidades grandes da China, você vai ficar maravilhado como isso mudou. Mas essa beleza da economia chinesa foi criado de maneira significativa de acordo com o suporte dos Estados Unidos e do mundo para essa modernização. Os Estados Unidos, eu posso dizer, foi muito generoso, eu acredito, para abrir a sociedade para os cientistas ou para empresas chinesas, para o governo chinês. E os americanos, eles tinham grandes expectativas de que a China se tornaria como nós. Se a China seria uma economia de mercado, que a China vai ter mais reforma política e a China vai contribuir mais para a ordem internacional. E essa expectativa foi do lado americano. E os chineses, nós sabemos isso muito bem, foi um casamento muito feliz durante 40, 50 anos. Mas o que aconteceu agora? Os Estados Unidos perdeu as suas expectativas do lado da China e os chineses, especialmente os políticos, eles mudaram a sua atitude em relação aos Estados Unidos. Então, nós podemos descrever que essa situação entre Estados Unidos e China como sendo uma falta de confiança. Falta de confiança. Os dois lados têm um alto nível de falta de confiança e eles realmente acreditam nisso. Por exemplo, Estados Unidos é chinês, para os chineses também, eles tentam enfraquecer o poder. Isso é uma grande mudança. Isso é, assim, uma mudança de 180% dessa direção entre Estados Unidos e China. E é assim que eu interpreto essa relação entre Estados Unidos e China hoje. E é o que tem entre os dois países. E a globalização. A globalização deixa a vida de todo mundo muito feliz, e isso aconteceu depois da Guerra Fria. Mas olhando para trás, a globalização e o aumento ali da China e os Estados Unidos, tudo estava acoplado. Então, dentro da globalização, a China fez parte do mundo, e os chineses, e todos nós também, desfrutamos da globalização. Mas eu acho que essa combinação, globalização, essa relação amigável entre Estados Unidos e China, e essa interdependência de cada um, esse processo, eu posso dizer, também foi evitado. Agora está sendo evitado nesse confronto entre Estados Unidos e China. Então, eu acho que isso é uma mudança muito grande que nós temos hoje. E o segundo ponto, eu só tenho 3 pontos, mas o segundo ponto que eu queria enfatizar
é como nós, os japoneses, vemos essa situação. Algumas pessoas dizem, porque o Japão quer ir contra a China. Nós temos vários problemas entre Japão e China. Então, o Japão deveria ficar feliz com esse tipo de direção que os Estados Unidos está demonstrando para a China. Mas isso não é verdade. É claro que nós temos muitos problemas com o governo chinês. Isso na percepção histórica, no nosso entendimento, mas, ao mesmo tempo, a China é uma fonte de crescimento para a economia japonesa. Então, se você entrevistar uma empresa japonesa e você pergunta isso, a sua empresa consegue sobreviver sem qualquer acesso ao mercado chinês? A maior parte das empresas japonesas vai dizer que não podemos sobreviver. Ou só vejam o nosso primeiro-ministro, o que ele disse ontem em relação ao anúncio dos Estados Unidos sobre o boicote diplomático. A resposta, o nosso primeiro-ministro e ministros de assuntos estrangeiros estão nesse processo de responder. Eles não podem responder com 100% de confiança, porque eles sabem que a nossa posição é muito, muito difícil. Nós temos grande interesse no que tem na China, no mercado da China, mas, ao mesmo tempo, eles sabem o que nós sabemos, que as relações entre China e Japão são uma coisa muito importante. Então, isso é muito importante para se entender. O Japão é uma potência em termos internacionais, isso na minha opinião. O Japão, é claro que muitas vezes não gosta muito da agressão chinesa em termos de cibersegurança. Nós sabemos quais são os problemas aqui, os problemas do governo chinês. Então, muitas vezes, nós somos duros em relação ao comportamento, à ação chinesa, mas isso não significa que nós simplesmente tentamos cortar a nossa relação com a China. A resposta é o oposto, na verdade. Então, de uma maneira diferente, nós podemos dizer que o Japão tem uma estabilidade. Para o Japão, a coisa mais importante é estabilidade. Como é que nós podemos estabilizar esse mundo globalizado é muito importante. Então, mesmo que, na minha opinião, como professor, mesmo que o Japão, às vezes, é muito duro com a China, mas eles nunca desistem desse engajamento com a China. Eles tentam trocar e manter o diálogo para elaborar em relação às diferenças e o comportamento. Eles tentam, o governo tenta induzir a China a essa ordem global. Então, os americanos falam assim, o Japão, os Estados Unidos, eles devem desacouplar a China do mercado, mas eu acho que isso não é um consenso aqui. Então, eu acho que, o Japão sabe qual é o problema, mas a resposta do Japão em relação a esse problema pode ser bem diferente do que vocês estão pensando, eu acredito. Então, essa é a minha interpretação da diplomacia japonesa no passado e até hoje. Mas eu só tenho mais alguns minutos, mas deixa eu só completar
falando como o Japão deveria fazer ou vai fazer daqui em diante, daqui até o futuro, se essa competição entre Estados Unidos e China continuar nessa próxima década. Para mim, isso, na verdade, é a minha opinião pessoal, é a minha interpretação pessoal. Mas, para mim, nessa abordagem, o Japão tenta buscar uma estabilidade. Isso não é bom. Mesmo que eu digo que o Japão tenta realmente se comportar de maneira estável e tenta engajar com a China o tempo todo, mas para mim, como um professor e como comentador de assuntos internacionais do Japão, isso não é suficiente. Porque o desafio da China é bem diferente do que nós tínhamos no passado. E se nós não fizermos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, e se nós não tomarmos uma posição mais forte em relação a outros países do mundo, nós não vamos poder sustentar a ordem internacional do jeito que nós gostaríamos. Porque vocês sabem que o problema causado pela China não é só a mudança do poder. Sim, a China é muito grande agora, mas o problema não é só de acordo com essa mudança do poder. O que é mais importante, a mudança mais importante, é a China, é o governo da China. E é muito difícil em relação ao controle social na fronteira chinesa, e, ao mesmo tempo, eles tentam também manter essa influência grande no mundo. Em muitos países e regimes políticos. Idealmente, eu acho que isso não é uma coisa boa. E também nós temos grandes dúvidas em relação a direitos humanos na China. Talvez alguns de vocês vão dizer assim, não, questões de direitos humanos, isso é uma coisa universal. E isso é uma desculpa em relação a esses assuntos internos. Isso não pode ser sustentado quando você tem o abuso dos direitos humanos. Então, eu realmente acredito que, em relação a essa grande mudança, uma grande mudança da China, eu acho que se o Japão ou qualquer outro país, como o Brasil, por exemplo, só usar esses assuntos estrangeiros para gerenciar os assuntos internacionais, não vai dar muito certo. Isso, novamente, isso é a minha opinião pessoal, e se nós ficarmos em silêncio em relação à lei econômica internacional, por exemplo, subsídios do governo, ou forçando, né, a transferência de tecnologia das empresas, nós não podemos manter o nosso crescimento econômico. Então, por isso, nós precisamos fazer pressão. Então, eu não estou muito satisfeito com a abordagem do passado. E é claro que nós sabemos que o Japão está à frente desse confronto com a China, porque nós estamos localizados na Ásia Oriental, mas eu acho que isso é um problema para todos os países, inclusive o Brasil. O poder da China, essa mudança do poder e também a influência desse aumento do poder da China. E isso agora cria problemas para toda a ordem internacional. Então, eu acho que
Nós realmente precisamos pensar de novo qual que seria a melhor abordagem nesse momento em que a China está crescendo. Se nós tivermos o silêncio, nós simplesmente vamos perder essa ordem internacional. Se nós olharmos apenas a estabilidade, isso não vai ser uma coisa que vamos ter no futuro, essa estabilidade. Então, eu acho que esse confronto entre os Estados Unidos e a China, essa competição, vai durar nas próximas décadas. Mas, se isso for verdade, eu acho que nós precisamos pensar de maneira muito séria em como nós podemos manter a ordem internacional. E, para isso, nós precisamos ir além desse conhecimento convencional, só para manter o nosso próprio interesse, manter os nossos interesses no futuro. Bom, eu acho que eu falei mais ou menos 20 minutos, já deu o meu tempo. Muito obrigado, e eu espero que a minha mensagem tenha sido passada para vocês. Professor Sahashi, thank you so much. Professor Sahashi, muito obrigado pela sua apresentação, que nos faz pensar, e por também compartilhar a sua própria opinião sobre esse assunto que estamos discutindo hoje. Agora chegou a hora do embaixador Luiz Augusto fazer os seus comentários em relação à apresentação do Dr. Sahashi. Professor Luiz Augusto, muito obrigado. Eu preciso dizer que é uma honra fazer parte desse evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso e também na presença do professor Sahashi, que está muito preparado em relação a esse entendimento da ordem internacional. Eu vou tentar fazer alguns comentários, levando em consideração o que ele disse, e também outras ideias que eu tenho, que eu tive nesses últimos anos. Ele falou sobre a ordem internacional. Talvez as principais características dessa ordem internacional são estabilidade e transição acelerada. Nós estamos vendo nessa ordem internacional caracterizada pela divisão dos Estados Unidos da América. Temos a Rússia querendo uma revanche naquela tragédia no final da Guerra Fria, temos a Europa e também a União Europeia, que se perdeu um pouco, a pandemia que está como catalisador, trazendo mais desestabilidade a essa ordem internacional. Então, nós podemos ver várias coisas que deixam as coisas impossíveis para a gente tentar ver o que queremos para o futuro previsível. O professor Sahashi mencionou que a estabilidade é algo necessário. Eu concordo com ele. Realmente, a estabilidade que torna o mundo mais previsível e facilita bastante a decisão ou a tomada de decisões por parte dos nossos líderes. E é muito difícil ver algum tipo de estabilidade no mundo e que está nessa posição acelerada e que também tem uma instabilidade. E tudo isso, depois da Guerra Fria, talvez o fenômeno mais importante seria o surgimento da China. A China é a segunda maior economia do mundo, que vai se tornar a primeira em alguns anos, daqui para frente. E isso, é claro, fala sobre refazer a ordem. E alguns pontos foram ditos sobre a existência ali. Será que nós estamos passando por uma Guerra Fria nova entre Estados Unidos e China, assim como nós tivemos entre a União Soviética e os Estados Unidos? E a minha resposta para isso é não. A Guerra Fria foi
o jogo e os ganhos de um lado correspondiam a perdas do outro lado. E exceto pela competição ali entre a União Soviética e os Estados Unidos no campo nuclear e também as armas mais poderosas de cada lado, não tinha nenhuma cooperação entre Estados Unidos e União Soviética. Isso realmente não é o caso nesse relacionamento entre Estados Unidos da América e a China. Apesar dos problemas e às vezes eles têm desacordos muito graves, os Estados Unidos e a China cooperam bastante em várias coisas, especialmente no campo econômico e comercial. Faz parte da produção high-tech das empresas americanas, isso se encontra na China. E a China se tornou, não apenas para os Estados Unidos, mas também para o Japão, eles fazem plataformas para os países, assim como Estados Unidos e Japão são países pós-industriais. Então, eu não diria que tem uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, porque os dois lados perderiam bastante. Então, isso é algo muito importante. E depois, chegamos a um outro ponto que tem a ver com como o Japão vê essa situação na Ásia Oriental, se é que eu posso dizer assim. A situação na Ásia Oriental tem vários problemas que são resíduos ali de problemas da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. E são questões importantes, são questões negativas na ordem das coisas. Então, essa península que não tem nenhuma solução, a questão de Taiwan, essa questão da disputa entre Japão e China em relação às ilhas, da ilha chinesa e da japonesa, e nós temos também a fronteira que envolve as Filipinas, que envolve o Vietnã e assim por diante. E também eu devo acrescentar também alguns problemas que permanecem na ordem russa e japonesa, aquelas ilhas que foram perdidas na Segunda Guerra Mundial. Eu diria que o que a China está falando depois de fazer o seu debut, na verdade, é uma doutrina nova para a Ásia Oriental. Então, a Ásia para os asiáticos. O que eles querem é tentar dar algum tipo de solução ou algum tipo de forma de lidar com esses problemas nos países da Ásia Oriental, porque, de acordo com os chineses, esses problemas são uma boa justificativa para manter a presença dos Estados Unidos na Ásia Oriental, e essa é a questão mais importante em relação aos chineses. Então, eu acho que, nesse caso, a situação da presença dos Estados Unidos na Ásia Oriental, de certa forma, vai ser muito afetada por uma paz e cooperação duradoura entre China e Japão. A China acha que o Japão tem uma responsabilidade histórica, não apenas em relação à China, mas em relação a vários outros países da Ásia Oriental, e que foram herdados ali pelo Japão e que foram destruídos pela Segunda Grande Guerra, mas os resíduos estão ali, precisam ser vistos. E talvez isso é uma das questões que preocupa os Estados Unidos, que para os Estados Unidos, talvez a pior coisa que afeta a presença deles
na Ásia Oriental seria essa perda da paz e cooperação entre China e Japão. Isso significaria um entendimento entre a segunda e a terceira maior economia. E o Japão é um país completamente desenvolvido e a China está acelerando para chegar a esse mesmo destino. Então, é assim que eu vejo a situação agora. Isso está empurrando os Estados Unidos para reforçar as suas alianças na região. E o exemplo é esse tratado entre a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Índia e o Japão, que tem um viés anti-China. E, por outro lado, nós vemos um esforço extraordinário para tentar convencer os vizinhos que eles devem cooperar. Não para reforçar ali a posição da China, mas principalmente para tentar fortalecer o que os chineses dizem, para fortalecer os países da Ásia Oriental vis-à-vis aos países não asiáticos. Então, seria Estados Unidos da América. Então, isso é a situação do jeito que eu vejo. E a questão é que o surgimento da China, isso está aqui para ficar. É claro que a pandemia e esse fenômeno que levou nos Estados Unidos, nesse processo de globalização, que não é uma parada completa nesse processo, existem, de repente, algo que vai tomar outro formato, vai ser mais limitado até certo ponto, mas alguns mercados vão permanecer localizados e outros aspectos também da economia funcional do mundo. Então, nós temos vários desafios à nossa frente, o mundo tem vários desafios à frente, e nós estamos em uma transição instável e a ordem internacional nova vai chegar, porque o desenho do mundo de hoje é completamente diferente ao que nós tínhamos em 1945, quando os poderes ocidentais conseguiram prevalecer e criar essa ordem internacional, que era baseada em valores americanos e anglo-saxônicos, e isso agora talvez não seja mais válido como um valor universal. Então, a questão é o que os países da Ásia Oriental vão resolver entre eles e como eles vão ver se vão fazer parte desse mundo globalizado ou se os países que não são da Ásia Oriental vão se comportar para que esses países asiáticos ainda façam parte e criando um espaço para esses países ocidentais, para eles manterem a sua presença ali na Ásia, especialmente os Estados Unidos. É assim que eu penso. Acho que eu falei demais. Não, foi excelente, e também tem muito pensamento. Eu já tenho uma pilha de perguntas aqui do público, mas eu gostaria de dar ao professor Sarrachi 5 minutos para comentar nos comentários do embaixador Luiz Augusto. Eu acho que seria interessante vocês terem um diálogo e depois nós começamos a sessão de perguntas e respostas. Professor Sarrachi, a palavra é sua. Muito obrigado pelos seus comentários. E são vários pontos que eu concordo com você.
E você falou sobre o espaço de países não asiáticos no futuro da Ásia. Isso realmente é bem provocante, mas eu não tenho resposta para isso. Muito obrigado novamente. E deixa eu só esclarecer o meu ponto. A ordem internacional agora está passando por uma crise, não apenas na Ásia, mas no mundo. E eu realmente concordo com o que você disse. E nós temos os Estados Unidos, que está dividido em relação à política, a União Europeia está junta, não é? E essas potências agora estão criando essa instabilidade da ordem internacional. E, além disso, estão mudando o balanço do poder. Tem uma subida da China, da Índia, isso inclui o Brasil também. Você tem essa mudança de poder que cria essa transição da ordem internacional. Mas o que eu queria enfatizar é que, nessa mudança da ordem internacional, nós precisamos voltar ao básico, do princípio e dessa ordem internacional, que seria o valor, seria direitos humanos, seria a democracia. Esses valores são muito importantes e são um princípio para você ter essa ordem internacional. E nós podemos ter isso, nós podemos prosperar juntos com isso. E no momento dessa mudança da ordem internacional, às vezes nós esquecíamos da importância dos nossos valores. E, no passado, nós apenas apreciávamos a harmonia dos Estados-membros. Olhando ali para o século XIX, ou início do século XX, como é que o poder líder se comportava? Eles tentavam ter ali conferências e mais conferências e tentavam aceitar e acomodar as potências que estavam surgindo na ordem internacional. O que aconteceu? Guerras e mais guerras. Eu acho que, se nós ficarmos apenas na parte da política, ou essa ideia de acomodar essas potências que estão subindo, nós vamos perder a ordem internacional. Então, esse é o meu ponto principal. Nós precisamos voltar às normas internacionais, até na economia. O que nós realmente precisamos fazer é voltar a essas negociações internacionais, mas com base em uma regra forte. E, tendo dito isso, ao mesmo tempo, eu não concordo completamente com os Estados Unidos, essa questão com a China. E esse é o meu ponto muito importante, então deixa eu enfatizá-lo também. Algumas pessoas nos Estados Unidos falam demais sobre o medo da China. E, na verdade, eles falam, eles são prisioneiros do militarismo. Mas os militares que usam a força não é sempre a resposta ao problema dessa ordem internacional, do que está acontecendo na China. Mas eles enfatizam a utilização da força e a necessidade de aumentar esse orçamento de defesa nos Estados Unidos e em outros países também. Mas eu acho que isso não é a abordagem certa. Então, nós precisamos ir além desse pensamento militarista. Mas, mesmo assim, até indo além do militarismo, nós precisamos descobrir o problema da ordem internacional. Então, é isso que eu quis dizer. Se os Estados Unidos só ficarem com essa ideia do militarismo, eu acredito que eles vão perder a sua presença na Ásia ou no mundo. E também, se os Estados Unidos continuar a perder o seu interesse, inclusive ali essas parcerias
com outros países e também nessas negociações muito importantes internacionais em relação ao liberalismo, eles basicamente vão perder a sua influência no mundo. Então, na verdade, mesmo que eu posso parecer que eu falo muito sobre a China e sobre a ordem internacional, eu tenho grandes preocupações em relação aos Estados Unidos. Às vezes, eles são muito militaristas e, em segundo lugar, eles têm ali a política doméstica, a política interna, que é contra o liberalismo no mundo. Então, eles podem ter uma influência diplomática no mundo. Então, nesse sentido, eu realmente acredito que essa parceria entre países como Japão e Brasil, não é? Brasil e Japão, isso é muito importante, e isso para manter a ordem internacional. Então, essa é a minha resposta inicial aos comentários do embaixador, mas eu vou precisar responder muitas perguntas, não é isso? E temos também a Coreia e a Guerra Fria. Acho que eu posso responder agora na sessão de perguntas e respostas. Bom, como você pode imaginar, tem muitas perguntas sobre qual seria a reação do Japão se a China invadir Taiwan. Eu gostaria que você respondesse a esse tópico, mas em termos mais gerais, professor Sarrachi, eu gostaria que você comentasse sobre uma coisa que você mencionou, implicitamente, pelo menos. Você disse que o Japão busca a estabilidade. E você falou que a China, de repente, pode estar interferindo nesses assuntos internos de outros países. Você meio que disse que a China está deliberadamente tentando desestabilizar os regimes democráticos em outros países, em geral, e na Ásia Oriental em particular. Qual a sua preocupação com essa questão em termos maiores e como é que seria a reação do Japão se essa pressão aumentar em Taiwan a partir da China e se isso for materializado em uma invasão da ilha? Muito obrigado pela pergunta. Até além de Taiwan, a China, em relação a várias democracias na Ásia, no mundo, eu acho que agora uma coisa muito importante para o Japão e para a comunidade internacional é como ajudar ou como dar suporte a essa governança na Ásia e no mundo. Muitos países agora passam por uma democracia que está caindo, né? Um backsliding, a palavra que ele usa. E olhem para a Ásia, assim como as Filipinas, a Indonésia, a Malásia. A forma de governo desses países está caindo um pouco. Olhando ali para a península da Indochina e o Vietnã, a governança lá é muito socialista. E Myanmar também está caindo, e também a Tailândia tem vários problemas de governança. Então, eu acho que a influência da China, às vezes, funciona nesses países, mas, ao mesmo tempo, eles também têm seus próprios problemas locais. Então, nós precisamos ajudar os governos democráticos em várias partes da Ásia. E, ao mesmo tempo, nós precisamos empurrar contra essa influência de fora nesses países. E o Taiwan é agora mesmo que uma vitrine de influência no governo.
Se vocês derem uma olhada em vários relatórios sobre a política de Taiwan, vocês podem descobrir muitos bons exemplos de governança, de agentes que influenciam operações no processo de eleições de Taiwan, por exemplo. Então, eu acho que agora Taiwan tem um governo local que está tentando empurrar, né, a influência dessa operação, mas nós precisamos aprender a partir disso. Sobre Taiwan, em geral, eu não acho que nós vamos ter uma crise militar em relação a Taiwan ou como uma ilha pequena nos próximos anos. Na minha opinião, pode ser contra alguma questão internacional, mas muitos especialistas aqui concordam que, e eu concordo também, que vamos ter uma crise militar em Taiwan nos próximos anos. E isso, no longo prazo, nós temos Estados Unidos e Taiwan, e também do lado da China. Isso, de repente, pode ser preferível do lado da China. Então, nós precisamos empurrar contra isso. E do lado do Japão, se alguma coisa acontecer em Taiwan, com certeza, muito naturalmente, muitas partes do Japão podem se envolver também. Porque, no sentido militar, porque essa mudança, de repente, pode atacar e pode trazer ataques das forças dos Estados Unidos no Japão e também as forças ali de autodefesa no Japão vão ter que ser utilizadas. Então, agora, eu acho que esse ano agora é muito popular. Como é que nós podemos preparar em relação a esse cenário? E a hipótese principal é que nós, naturalmente, vamos estar envolvidos se isso acontecer com Taiwan. E, de certa forma, agora estamos com uma Constituição onde nós temos muitas coisas que podemos fazer com as forças dos Estados Unidos. Então, agora eles estão pensando como que nós podemos nos preparar bem. Mas a coisa mais importante que eles querem fazer é sugerindo essa lista longa de cooperação para evitar essas agressões futuras contra Taiwan. Muito obrigado. Muito obrigado por essa resposta bastante abrangente à pergunta. Voltando ao Luiz Augusto, qual que seria a minha interpretação dos seus comentários iniciais? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas, em resumo, você disse que a China surge, isso é dado, né, é um fato, e mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo e não mais tarde, a China vai ter a liderança global, e dentro desse contexto, os países na Ásia Oriental em geral, e no Japão em particular, não tem nenhuma alternativa, exceto aceitar em paz esse novo balanço de poder global e a liderança chinesa dentro dessa estrutura de uma nova doutrina moral para a região. Em primeiro lugar, será que isso é uma boa interpretação dos seus comentários iniciais? E se for o caso, você acha que o professor Sahashi, a perspectiva dele é orientada, mas realmente falta um pouquinho de base política ou não?
Eu vou começar os meus comentários de acordo com o que o professor Sarrachi disse, que o Japão, em termos da ordem internacional, é um buscador de estabilidade. Eu concordo, realmente, o Japão busca a estabilidade. E o outro ponto que eu gostaria de mencionar é o fato de que cada poder que surge, quando eles têm esse surgimento bem sucedido, eles também querem estabilidade, porque eles ficam contentes com esse ambiente que permite que eles se tornem o país mais potentes do mundo, que é o caso da China agora. Então, a China também quer buscar uma estabilidade. Talvez, vamos dizer assim, a posição mais agressiva dos chineses é se livrar da presença dos Estados Unidos na Ásia Oriental, não se livrar dos países da Ásia Oriental. E eu sei que em tempos recentes, é claro que isso não aconteceu por causa da pandemia, por causa do governo Trump nos Estados Unidos. Em tempos recentes, a relação entre Japão e China nunca esteve tão boa quanto esteve recentemente. Então, algumas pessoas até falaram de algum tipo de tratado que pode ser assinado entre a China e o Japão, que ainda não está mais na mesa, considerando a crise internacional que estamos passando agora. Então, eu vejo que, e nessa questão de Taiwan, que a China seria a última para ver essa possibilidade de invadir Taiwan. Ela quer se tornar mais poderosa e quer também ter todos os países asiáticos lutando não apenas com a China, mas também não sendo agressivos em relação à China. Os chineses consideram a questão de Taiwan como sendo resolvida eventualmente, pode levar 50 anos, pode levar 100 anos, mas a relação entre Taiwan e a China, com certeza, é muito intenso do lado econômico, comercial e financeiro. E tem várias posições também, várias ações que talvez só acontecem na Ásia. Os líderes políticos em Taiwan, eles encontram suas contrapartes em Beijing, mas não como representantes da República da China e a República Chinesa, porque eles consideram que eles são os únicos chineses. Beijing seria parte de Taipei. Mas eles se encontram e como líderes de partidos políticos que estão reconhecendo os dois países, Taiwan e o Partido Comunista na China. E essas reuniões acontecem na cidade de Sun Yat-sen, que é das duas Chinas. Então, o que eu quero dizer é que a China também está buscando estabilidade. A China tem muita confiança no fato de que ela vai se tornar, talvez não a mais poderosa, se nós pensarmos em termos militares, mas com certeza a mais potencial lato sensu, o país mais populoso e o país mais avançado em termos econômicos e tecnológicos. E para eles, a estabilidade é uma necessidade grande, porque senão eles vão ter que reverter esses recursos para lutar contra os inimigos, e eles não querem que isso aconteça. Então, isso talvez seja a minha perspectiva dessa questão. E as dificuldades estão em como eles vão conseguir juntar todos esses países asiáticos e resolver ali as suas responsabilidades restantes, que muitos países
vizinhos acusam até o Japão de ter atravessado, né, essas responsabilidades, mas a questão aqui, hoje em dia, é a liderança mundial dos Estados Unidos da América não pode exercer essa liderança sozinha mais. Eles precisam de aliados, não apenas os anglo-saxônicos, mas também eles precisam da Índia, que foi simpática em relação à União Soviética, e é claro que eles precisam da corporação do Japão, que talvez seria o país mais desenvolvido nesse momento. E entrando nessa conversa, professor Sarrachi, é claro que eu estou curioso sobre a sua opinião em relação à descrição apresentada pelo embaixador Luiz Augusto da China como um fator estabilizador na região. Mas eu queria saber também e se a opinião prevalente entre a elite corporativa ou militar do Japão sobre o que a China representa para a região, se é um fator estabilizante, que se está levando o crescimento, um fator desestabilizador. Qual que seria a perspectiva prevalente entre a elite japonesa quando falamos da China? Conforme você disse, é um vizinho e também impulsiona ali a economia japonesa. Muito obrigado, embaixador, muito obrigado, senhor Sérgio. Eu acho que para a elite corporativa aqui, a China ainda é uma fonte de crescimento. Eu acho que eles não veem a China como buscando estabilidade, porque, como um país, os líderes corporativos, eles têm algumas frustrações em relação ao governo chinês, a interferência dele. E eles também têm frustração e medo também na prática ali da política comercial do governo chinês. Mas os líderes corporativos ainda têm um interesse grande no mercado chinês e trabalhando com empresas chinesas para o seu próprio crescimento. Isso é um problema para algumas pessoas, mas isso também é a questão. Nos Estados Unidos, ou a Europa, ou o Japão, eles não são os únicos centros de crescimento. Na verdade, a China é um grande centro de crescimento, um centro significativo de crescimento e inovação. Então, os líderes corporativos, cientistas, engenheiros, eles veem esse grande crescimento da China, mas eles estão bem frustrados, todos juntos. Mas para a elite do Japão e também para a elite militar no Japão, a China, o comportamento da China, em termos de segurança ou em geral, seria um consenso, não é? Um programa, porque, ok, eu entendo, eles falam assim que a China tenta dizer que eles tentam estabilizar e eles não têm grande interesse em reformar essa ordem nacional. Mas eles não fazem exatamente o que dizem. E olhando por aí, eles falam assim, isso é bem militar, não é? Mas eu acho que nos últimos 13, 14 anos, o comportamento dos exércitos na Ásia foi mais agressivo, nesse momento de medo. Então, eles começam a ter um pouquinho de falta de confiança nas contrapartes chinesas. Então, isso é um fato muito importante. E essa política toda, agora, é o estilo de governança da China e também as questões de direitos humanos. Então, eu acho que nós temos a parte de liderança, a parte corporativa, os militares, cada um tem suas próprias opiniões e são diferentes, são diferentes. Sim, por favor. Deixa eu só voltar
nessa questão de investimento em defesa e segurança, que é um assunto que foi trazido pelo Alexandre Yoshima. Essa percepção sobre a China, em relação a quem faz as políticas e os militares em particular, será que isso está orientando e criando pressão em relação ao aumento de recursos gastos nos militares no Japão? Será que isso se tornou uma questão central na agenda doméstica do Japão? Obrigado pela pergunta e obrigado pela outra pergunta também. Como vocês podem saber, nas últimas eleições, o Partido do Japão, no seu manifesto, o partido líder, eles sugeriram que o Japão poderia dobrar o seu orçamento de defesa. E é bem interessante, porque eles não tinham uma linha do tempo para isso. Como é que nós poderíamos dobrar isso, o nosso orçamento? E o nosso orçamento de defesa agora é menos de 1% do nosso PIB, que seria o Produto Doméstico Bruto. Não é tão grande. Japão, Coreia, Estados Unidos e vários outros países gastam muito mais do que 1% do PIB. 2% do PIB, na verdade, seria o que os países da OTAN tentam fazer. E os Estados Unidos sempre pede para os países da OTAN manterem 2% ali para o orçamento de defesa. Eu acho que o governo japonês e quem paga os impostos pode aumentar ali esse orçamento gradualmente, mas eu ainda não consigo imaginar 2% do PIB que vai ser gasto em defesa nacional em uma década. Talvez vai haver um pequeno aumento, uma porcentagem ali aumentando todo ano, 2%, 3%, mas não vai mudar grandes coisas. O orçamento de defesa vai ser mais ou menos 1%, talvez 1,2%. Então, isso significa que o Japão, apenas o Japão, não pode manter esse balanço de poder contra a China. Então, para o Japão, a resposta é os Estados Unidos e também se juntando a outros países. Quais outros países, especificamente? A Coreia do Sul é uma aliança importante para o Japão, apesar das questões ali da relação. Mas eu acho que em fatos militares, nós temos o Reino Unido, a Austrália, e eu acho que com a Coreia do Sul existe mais cooperação militar em relação ao Japão. Essa é a minha opinião particular. E com essa bagagem histórica, fica bem difícil dos dois lados. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa. A questão militar na Coreia do Sul, nós temos uma cooperação com o Japão. O problema é que os líderes entre esses países, isso realmente é um problema. Interessante, é um ponto interessante. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria de passar para o embaixador Luiz Augusto. E tem uma pergunta muito provocante do Paulo Pinto, é um brasileiro, é claro, e ele gostaria que você, embaixador Luiz Augusto, gostaria que você definisse o que significa a estabilidade para a China. Bom, eu gostaria de tentar responder essa pergunta. Na verdade, depende dos chineses definir o que eles consideram estabilidade.
Mas, de qualquer forma, eu acho que estabilidade em todos os lugares é uma situação onde as regras do jogo são estáveis, onde existe uma certa previsibilidade. Se eu fizer isso, isso que vai acontecer, ou aquilo que vai acontecer. Eu acho que, por exemplo, que esse seria o conceito de estabilidade que os japoneses utilizam para eles. O Japão busca a estabilidade porque eles estão progredindo, é um país aberto. Na sociedade japonesa, ela está muito contente com a situação presente, com o país. E eu acho que a liderança chinesa está satisfeita com a ordem internacional presente, com alguns pequenos ajustes, porque a ordem internacional atual é uma que permitiu que a China tivesse um crescimento espetacular e deixando os chineses viverem com níveis de prosperidade. Eu nunca vi isso na história deles. Então, a ideia de estabilidade, eu diria até dizer que o principal propósito da China, ou a principal regra da China, é promover a sua inserção no sistema internacional, utilizando, aí tem outra definição ali, utilizando esse socialismo, não sei o que isso significa, não é? Mas, de qualquer forma, esse é o ponto, ou essa é a ideia da estabilidade. É um jogo onde você sabe as regras e você sabe que eles não vão mudar as regras de acordo com questões específicas. Então, Luiz Augusto, se eu puder, seria correto de resumir a sua afirmação da seguinte forma, que a China está bem em relação à ordem global atual, com a ressalva de que eles querem alguns ajustes pequenos. E, em segundo lugar, você não vê nada dramático acontecendo nessa área de Taiwan no curto e médio prazo. Está correto isso? Isso, eu não acho que está no interesse das pessoas na China tomar essas medidas unilaterais contra Taiwan. Seria uma catástrofe para os dois lados, para a Ásia Oriental e também para as relações internacionais como um todo. Então, eu acho que a situação presente para eles, eu acho que precisaria de alguns ajustes do lado da China, mas é o que eles podem conseguir agora. Bom, se você me permitir, Luiz Augusto, vamos passar o microfone para o professor Sarrachi para os comentários finais. E, mais uma vez, deixa eu provocá-lo, professor Sarrachi. Você concorda com essa imagem descrita pelo embaixador Luiz Augusto, de que a China está bem, está satisfeita com a ordem global, com apenas alguns pequenos ajustes? Ou você acha que você está mais preocupado com a forma com a qual a China... Você quer acrescentar alguma coisa, Luiz Augusto? Sim. Então, pequenos de acordo com a visão chinesa. Para os outros países na Ásia não são pequenos ajustes. Ok. Então, o que você acha disso, professor Sarrachi? São os seus comentários finais. Isso é bem interessante, essa pergunta. E eu não nego que o governo chinês tenta ajustar o seu comportamento, por exemplo, na proteção ambiental, para a governança global. Mas eu acho que, em geral, é muito difícil prever que a China vai estar satisfeita com a ordem internacional atual, com algumas modificações. Isso não é o melhor interesse da China. Eu acho que eu tento manter uma esperança de que o governo chinês vai mudar de ideia em seu comportamento, mas
nesse momento, eu estou muito pessimista sobre o futuro. A China talvez não esteja satisfeita com pequenas mudanças na ordem internacional. E ela vai tentar sentar ali no centro dessa ordem nessas próximas décadas, é o que vão tentar fazer. Se eles manterem essa política estrangeira, realmente eu acho que vai ser um grande erro. Mas eu acho que nós precisamos levar em consideração outro fator. Nós prevemos isso porque a China está continuando a crescer agora, certo? Depois de 10 anos ou depois de 20 anos, eu acho que a China, de repente, vai suspender isso. Então, eu acho que essa ordem internacional não vai ser possível mudar com a força deles, ou como países asiáticos. De repente, isso não seja suficiente para mudar a ordem. Então, nós realmente discutimos isso na China, nós temos uma forte convicção de que a China vai continuar a crescer. Mas eu acho que depois de 10 anos ou 20 anos, eu acho que a situação pode ser bem diferente. E nesse momento, por enquanto, eu acho que a coisa mais importante é que a China tenta deixar a ordem internacional como ela é, mas o nosso interesse está em manter essas questões da ordem internacional. Mas deixa eu só finalizar com uma coisa. Isso não significa que nós precisamos viver com as ideias americanas sempre, certo? Isso é bem diferente do que eu disse. Não apenas a China, mas também os Estados Unidos, que tentam abusar agora das questões econômicas. Nós precisamos fazer o que nós podemos. Por exemplo, o Brasil, o Japão, nós podemos confiar nessa ordem internacional. Se não, sem isso, nós não conseguimos proteger os nossos interesses e os nossos valores. Então, é assim que eu penso, e muito obrigado por muitas perguntas que vocês mandaram. E eu peço desculpas que eu não consigo respondê-las, mas foi excelente a pergunta de Taiwan, isso é muito interessante. Só uma sentença a mais. O governo do Japão não decidiu ainda sobre os detalhes de como eles vão se comportar com Taiwan. Então, vocês vão saber no futuro. Ok, tem muito mais perguntas a serem feitas, então isso é um sinal claro de que esse evento foi um grande sucesso e podemos fazer um outro no mesmo assunto, porque o interesse aqui no Brasil, eu diria que é bem, exagerando um pouquinho, eu acho que é enorme. É mais de 60, 70 pessoas ficaram até o último minuto conosco. Eu acho que alguns estão com fome, porque está na hora do jantar no Brasil. Então, eu desejo a vocês bons jantares. E foi um grande privilégio moderar um diálogo tão interessante entre você, Luiz Augusto, o embaixador Luiz Augusto, e você, professor Sarrachi. Muito obrigado, muito obrigada mesmo, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E eu espero que vocês continuem em segurança. E, professor Sarrachi, a próxima vez você virá para o Brasil. Se Covid deixar, você vai vir para a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Nós adoraríamos ter uma conversa informal com você lá, pessoalmente, não é? Sim, com certeza eu gostaria de fazer isso. Tchau!